Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Vamos nessa então, Rafa? Bora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast para você que é fã de música eletrônica, chegou aqui por acaso, ou já é um cara experiente, enfim, uma mulher, um homem, tanto faz. Esse podcast traz doses de conhecimentos para você que tem um ouvido curioso. A gente sempre tem aqui convidados de peso que tem propósito, que movimentou a cena com propósito. Você sempre vai ver pessoas aqui que tem algo para te trazer de valor. Num bate-papo descontraído, entre amigos, beleza? Se você gostar desse conteúdo, fica com a gente aqui, comente, interaja, seja sempre bem-vindo. Todas as quartas um episódio novo. E se você tem mais de 18 anos, essa vodka é para você. Nosso patrocinador oficial, Vodka Ministry. Também um big up para a Bulgar, que sempre nos apoia com lanches maravilhosos, e Vega Crypto, se você tiver interesse em liberdade financeira. Seja bem-vindo. Rodrigo Ferrari, que prazer. E aí, meu brother, tudo bem? Rodrigo está aqui porque fomentou a cena há 30 anos, Rô? 33. 33 anos. Imagina esse papo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado vocês pelo convite, valeu. Sempre ouvi falar muito bem de você nesses... Eu 27 e você 33. E nunca ouvi falar algo que vá contra a qualidade musical. Que bom, né? Como surgiu o Rodrigo Ferrari DJ? Cara, Rodrigo Ferrari DJ, criança já era interessado nos discos, né? Minha história começou com os discos. Para quem começou naquela época, né? Eu comecei a discotecar em 92, mas eu, criança, em casa, já vasculhava os discos dos meus pais, que tinham coleções bem interessantes e bem ecléticas, né? Minha mãe sempre foi para um lado mais Beatles e MPB, Tropicália e tal. E o meu pai tinha de tudo. Meu pai tinha de Zeca Pagodinho, sei lá, Lionel Richie, enfim, uma porrada de coisa diferente e que me despertou um gosto musical e me ensinou muita coisa, né? E o mais importante, acho que foi o contato com os discos e com o toca-disco, né? Desde cedo. Você lembra de algum ritual da sua família, assim, de chegar em casa, teu pai ouvindo disso? Os meus pais foram separados desde sempre, assim, na minha vida, né? Eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu não tinha esse ritual dos dois juntos com a música, mas nas duas casas tinha um toca-disco e tinha uma coleção de discos. Então, assim, aquilo foi intenso para mim, moleque, né? E então, desde cedo, esse interesse pela música e pelos discos. E aí a minha história de discotecagem começou com um amigo na época, o Dutti, que na verdade não era meu amigo direto. Eu tive uma infância em Ilhabela ali, desde os meus 6 anos. E com 14 anos, o Dutti, esse meu amigo que se tornou um dos meus melhores amigos naquele momento, ele era, na verdade, o melhor amigo do irmão do meu melhor amigo lá. Uhum. E um dia ele pegou carona com os meus pais para voltar para São Paulo. E nessa viagem a gente dividiu um fone de ouvido de um Walkman e eu tinha gravado um programa da Nova FM com o Tibor tocando. Uau! E a gente veio dividir nesse fone e ele falou, pô, você gosta de música eletrônica, que legal, tal. Eu sou DJ. E ele me falou, que legal. Aí ele falou, vai lá em casa, enfim. E aí, ele já tinha os toca-discos? Ele tinha os toca-discos, ele tinha umas D35 com um pitch de bolinha, tinha um mixer Chorus, se não me engano. Mas aquilo foi mágico, né? Eu fui na casa dele e falei, nossa, tudo aquilo que eu gostava, com a música que eu gostava, com os discos que eu nem sabia que eu podia ter, onde eu podia procurar e tudo mais, e das coisas que eu escutava na rádio. E aí eu passei uma semana praticamente morando na casa dele, né? A mãe dele, eu lembro que falou assim, esse menino não vai embora, não, tá? E aí, dentro dessa semana, ele me ensinou a mixar. E aí, enfim, aí o bichinho picou forte ali. E você tinha 14, 15? Eu tinha 14 anos, E aí, nesse mesmo momento, eu já falei, voltei para casa, falei, preciso dar um jeito de montar esse meu setup, conseguir uns discos. E aí eu tinha herdado o toca-disco do meu pai, que era um Pioneer, um PL 570,
quem quiser pesquisar, é um toca-disco bonitão, assim, com corpo de madeira, assim, e tal, bem legal, e pitch de bolinha também. E aí eu não tinha outro toca-disco, e aí eu passei na casa da minha avó, praticamente roubei uma Garhard que ela tinha lá, sem pitch. A tua avó tinha? Caramba. Minha avó tinha um toca-disco Garhard. E, enfim, aí arranquei um pedaço do braço lá que não dava, atrapalhava para tocar. Então eu tinha um toca-disco com pitch, um toca-disco sem pitch e não tinha um mixer ainda. E aí me mandei, falei, meu, onde é que procura, né? Fui lá para o centro, fui para Santa Efigênia, enfim, umas ruas paralelas ali que tinham lojas de equipamentos usados e busquei um mixer. Achei um mixer super esquisito e tal, mas foi o que coube no meu bolso naquele momento. Qual mixer? Era um mixer da CCE, que na verdade era um projeto da JVC que a CCE comprou. Era um mixer super esquisito que tinha os canais separados, LR, para você subir 2 crossfaders. Obviamente não tinha nem equalizador, não tinha nada. 2 crossfaders? Pra quê? Não sei. Eu também não descobri até hoje para que ele tinha 2 crossfaders. Caramba. Mas, enfim. Aliás, Rafinha, boa noite. Bom dia, depende do horário que você está ouvindo isso. JVC é uma empresa que também tinha câmeras de vídeo, né, Rafa? Sim. E a JVC, até pouco tempo atrás, boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí. Boa madrugada. Até pouco tempo atrás, a parte de tecnologia dela ainda funcionava, mas agora não, acho que já não funciona a JVC. Acho que ela faz equipamento só para a indústria. Assim, não vejo faz tempo. Mas tinha as câmeras também. Eu tive uma 4K. Enfim, aí foi isso, né? O que sua avó ouvia nesse toca-disco? Você lembra? Eu não cheguei a escutar discos com a minha avó. Nessa época ela já não escutava, tanto que o toca-disco estava encostado. Mas você lembra lá. de uns discos que tinham lá? Tá? Eu tenho alguns discos. Eu tenho uns discos de jazz, algumas coisas até os anos 60. Tem uma coleção que, dependendo do lugar, não dá nem para escutar, né? Se ligar na MK não dá porque são de 78 rotações. Nossa. Então tem bastante aqueles discos super pesados. Tá explicado então, Rodrigo Ferrari, a tua amplitude musical, né? Porque você teve influência, pelo que eu percebi aqui, de 3 pessoas importantes na sua vida, né? Com diferentes gostos, né? Sim, com certeza. E desses 14 aí, como é que foi para chegar nos primeiros gigs? Logo nos 14, eu fui muito intenso com essa história, né? Arrumei ali, fui buscar os discos, né? E comecei a comprar meus discos ali na Galeria 24 de Maio, no centro, onde foi para muita gente, mas no começo só comprei uns disquinhos pirata, não tinha grana para comprar os importados ainda. Mas me virei, fiz minha coleçãozinha ali com os piratinhas. Piratinha bom, que tinha uma música boa, ou piratinha recheado de músicas boas? 6 músicas, assim. Boas? Eu tentava buscar os discos que tinham pelo menos umas 4 boas, né? Aí dava bom, né? Você comprava uns 5 discos, já dava pra tocar um setzinho. Você sabe, né, que tinha uns piratinha que tinha uma música só, o resto era ruim pra caramba. horrível, era horrível. Tinham vários, assim, mas tinha alguns que parecia que os caras faziam de propósito, né? Você tinha aquela música que você queria, o resto era uma bosta, mas você tinha que pegar aquele. E aí, nesse ano mesmo, ainda com 14, eu comecei a fazer minhas primeiras festas. Eu lembro que eu fui aí contratado a primeira vez, ganhei um cachezão de R$50. 50 levou tudo ainda. 50, levei tudo, som, disco, a porra toda. Aniversário? Aniversário. Meu padrasto me ajudou, ele tinha uma Caravan na época, me levou, falou, pô, vamos lá. Botamos tudo dentro da Caravan e fiz minha primeira festa. Tocando de tudo. Tocando de tudo. Essa época a gente fazia muito, o pessoal me pergunta, né, e não entende, mas nessa época a gente não tinha nem line-up nas festas quase, né? A gente tinha o DJ residente só no clube, que normalmente tocava a noite inteira, ou às vezes 2 residentes que se revezavam ali, e a gente fala que a gente fazia o baile, né? Claro. E então a gente fazia acontecia tudo ali, né? Claro que... Sabe o que eu acho mais mágico dessa época, Rô? E você com certeza lembra disso. Cada música tinha uma repercussão, né? Então você era obrigado a compilar sets que as reações vinham mais recorrentemente, né? Não ficava aquela coisa que nem hoje em dia... Muita gente que não está muito preocupado com as reações, né, da pista e tal, fica muito retão, não sei o quê. Cria emoções. Eu sei, por isso que você é um ótimo DJ.
Essa coisa de fazer Vem o do- baile não tem jeito, cara. Você Não. tinha que levar a noite, entender aquele começo de noite, entender o meio, o final, enfim, fazer essas variações todas de diferentes gêneros, né? Que é uma coisa que é difícil de acontecer hoje, assim, a não ser que você esteja numa festa de, sei lá, de casamento, um aniversário ou qualquer coisa assim. Dentro do clube hoje a história é mais segmentada, né? A gente tem uma noite que é mais disso, uma noite que é mais daquilo, mas no início dos anos 90, assim, eu lembro assim, até 96, mais ou menos, quando a gente recebeu clubes ali como a Base e outros assim, a história começou a se segmentar um pouquinho mais nas noites, né? Temos noite de house, temos noite de techno, com love, com tudo mais. Mas ainda tinha muito clube que fazia um mix ali de Sim. tudo. E os nomes que começaram a te falar, opa, tem um caminho mais segmentado aqui, por exemplo. Você sempre foi muito envolvido com gêneros de house, subgêneros de house, progressive house. Quem foram aqueles nomes que te chamaram a atenção? Assim, no início que você começou a segmentar um pouco mais, assim, pô, eu vou ir mais por esse caminho, tá? Você lembra? Você diz como produtores ou como DJs? Pode ser um de cada. Tá. Cara, quando eu comecei ali a frequentar mais a galeria da 24 de Maio ali, nas lojas onde tinha os 12 polegadas e tudo mais, eu comecei comprando os discos ali na Updance com o Mark, né? E o Mark já fazia alguns programas de rádio. Eu sempre escutei rádio, muita rádio, né? Então, conheci muitos DJs pela rádio. Eu escutava muito, como eu falei, o programa do Tibor. Depois eu escutava muito o Mark, ouvia muito o que o pessoal me falava nas próprias lojas de disco, né? Porque a gente tinha muito essa pesquisa que era dentro da loja, né? Você ficava No quanto tempo na loja? Passava tardes na loja, assim, pesquisando, né? Fazendo o nosso digging. Mas a gente, para quem não vivenciou essa época, a nossa pesquisa era basicamente ali dentro, né? Porque a gente tinha, quando eu comecei, sei lá, tinha um jornalzinho que falava de música, uma revista ou outra, e a gente não tinha como escutar aquilo, né? Não tinha a pesquisa online, né? Então, inclusive, às vezes tinha gente que ia viajar, trazia o disco pra gente no escuro, né? A gente via pelo nome, alguma coisa que a gente conhecia ou não, ou o selo que a gente já conhecesse. Ouvia pelo telefone. Ouvia pelo telefone, às vezes tinha alguém que punha no telefone pra gente. Era uma pesquisa de repertório muito profunda, né, Rô? Você chegava lá 1 da tarde e ficava até às 7 da noite. Exato. E era uma disputa pelos discos também, né? Porque eram muito poucas peças que chegavam de cada single. 5, 10. É isso. E normalmente isso parava Eu vou pôr na mais mão uma dos DJs mais influentes do momento, que tocavam nos principais clubes e tal. Então era difícil conseguir as músicas. Né? Mais uma pergunta naquela do um DJ e um produtor. A primeira gravadora que também te chamou a atenção. Então, um DJ que te chamou a atenção nessa época, um produtor e uma gravadora. Eu coincidentemente, no início da minha carreira, com 14 anos, eu comecei a ir para a Inglaterra com os meus pais. Né? Os meus pais começaram a levar grupos de estudantes para aprender inglês na Inglaterra. E eu tive... O primeiro cara que eu tive contato ali, assim, que apareceu para mim ali, um dos primeiros caras, acho que foi o Sasha. Aquela galera UK ali, Sasha, Fatboy Slim, Digweed, esses caras me influenciaram bastante, assim, nesse primeiro momento, Paul Oakenfold, essa turma toda. E esses caras já eram grandes produtores nessa época, né? Então eu consumi muita música dessa galera. Então por isso que eu passei ali, além do house, por um lado de progressive house, assim, dessa época, né? E aí no Brasil, eu acho que esses foram os primeiros caras. Acho que o Mark, o Guedes, esses caras foram os caras que foram uma referência para mim, assim, né? Se você falou de John Digweed, Sasha, então a Bedrock talvez tenha sido a primeira gravadora que você falou, nossa, que uau, ou não? Eu acho que foi um dos primeiros que eu vi ali, mas tiveram outros. Apesar de estar lá, assim, eu na verdade tive
acho que meu primeiro contato, meu primeiro encantamento com a house music foi com labels americanos e não com ingleses, apesar de estar lá. Eu acho que os DJs ingleses me influenciaram mais, mas a música, a house americana no começo me influenciou mais. Faz sentido. Mas interessante, porque eu me lembro um pouco, eu acho que eu te conheci nos anos 2000 ali, 2001. E você já era muito assim, progressive house. Você era mais ali. Você se vendia, entre aspas, mais como um progressive já. Eu acho que em 2002, eu experimentei muita coisa dentro da minha carreira, né? Eu sempre tive esse amor pelo house, conheci essa história de Chicago, Nova York ali no comecinho. Acho que o primeiro disco, me perguntaram esses dias, o primeiro disco que me encantou e falou assim, eu entendi como house ali, foi, acho que, Sean Christopher, Don't Lose the Magic, né? E aí, a partir daí, eu comecei a procurar coisas assim. Mas eu sempre andei num paralelo, sempre experimentei de muita coisa. E aí, logo depois disso, fui conhecendo com essas idas para a Inglaterra esse lado do progressive, do trance e... Você ia recorrentemente para a Inglaterra? Ia, todo ano. Você ia para quais clubes lá? Eu acho que o primeiro grande clube que eu conheci foi... Putz, eu não me lembro, não foi o Ministry. Ministry foi um dos primeiros que eu fui sem documento, mas consegui entrar. Conseguiu? Também. Consegui. Eu tive que fazer um. Aliás, um abraço pro Ney, que me ajudou na Inglaterra. Eu joguei aquele causão, né? Não tô com o meu passaporte, porque é perigoso. Nossa, era 2 hosters, 4 metros de altura na porta. Então, a Ministry of Sound teve um outro clube que era em Piccadilly, que foi onde eu vi o Fatboy Slim a primeira vez também, que chamava Hippodrome. Hippodrome. Esse eu não fui. Acho que esse foi o primeiro, de clube grande, assim. E depois o Ministry. E onde eu ia estudar, onde a gente ia com esses grupos, era uma cidade chamada Chester, que é no norte da Inglaterra, que fica entre Manchester e Liverpool. E ia de trem ou... Ia de trem, né? E aí eu tinha... de trem. E eu tinha um stepbrother, a gente morava em casas de família, fazia uma imersão ali em casas de família. E eu tinha esse stepbrother, o Simon, que era 2 anos mais velho que eu. Ele falou, legal, você é DJ, você gosta, tal, não sei o quê, eu vou te levar para um rolê. E aí eu falei, tá, só fui, né? E aí passamos nos pubs, não sei o quê, putz, moleque ainda, né, tomando cerveja escondido. Aquela pint of beer. Aquele pint ridículo, assim, então tomamos lá meia dúzia de pints, entramos no trem e fomos para Liverpool. E aí, que foi, acho que minha experiência mais legal nesse primeiro momento aí, de repente a gente chegou no Cream Nation. Uau! Né? Para quem não sabe, o clube da onde se originou o festival Creamfields, mas... E aí eu cheguei, tava... O primeiro room principal era o residente, era o Paul Oakenfold, o segundo room era o Peitong, e logo na entrada ainda tinha alguém tocando, um produtor que eu gostava muito na época, não estou me lembrando agora. Mas enfim, aquilo foi bem mágico, assim, para mim. Eu lembro até de eu ter comprado, tinha uma história que eu contei, anos depois eu contei pro Paul Oakenfold. Eu tinha comprado no dia um disco do Groove Zone Ice Bear. Oh my God, é muito boa. Ice Bear. E aí o Ice Bear tinha comprado à tarde, fui no clube à noite, ele abriu com essa música e tal, e aí eu fiquei todo emocionado. Falei, você tinha acabado de comprar e ele tocou? E ele tocou à noite, comprei à tarde e ele tocou à noite. Eu falei, nossa, tô no caminho certo, né? Eu fiquei todo empolgado, eu falei, agora vai. E, enfim, contei essa história para ele anos depois, cara, na Pachá, quando eu recebi como residente ali. Rodrigo, você me contando isso, eu comecei a ligar alguns pontos, assim, da sua carreira, né? E, pô, você tinha 16 para 17, 15, 16, 17, estava conhecendo a Creamfields, o início da Creamfields. E 20 anos depois, você tocou durante 5 anos na Creamfields. Tocou 8 anos no Pachá, São Paulo, né? E recebendo as lendas, né? Exatamente. Até... Eu recebi, acho que ali na Pachá eu recebi 95% dos meus heróis, assim. Que foi muito de Josh legal. Wink a Locodice, Sim. Todos os gêneros. Todos os gêneros, dos mais comerciais pro lado mais underground, assim, todos esses caras, acho que eu consegui receber ali, que foi muito legal. Foram 8 anos no Pachá São Paulo, né? Foram 6 anos. 6 anos. Na verdade, quase 6.
5 anos e, sei lá, 10 meses. Como é que foi a chegar talvez a gente vai pôr uma etapa aí. Ou não, vamos continuar na história do tempo. Quando eu te conheci ali nos 2000, você tinha acabado de chegar. Então você ia sempre fazer esses cursos, que você dava um apoio para sua família, para o business da sua família. E você foi conciliando cada vez mais a música. É isso? Exatamente. Eu tive... nos primeiros 4 anos eu fui como estudante, né? E bem moleque e tal. E depois eu comecei a meio que como um guia, ajudando ali também. Não deixei de estudar, mas mais para ajudar o grupo ali. Entendi. E aí, você foi entendendo que a música estava te reconhecendo, assim, você estava conseguindo já... E aí eu conseguia, depois de um tempo, entendendo como é que funcionava esse mercado, né, tendo mais experiências como DJ, aquilo só me ajudava, né, porque a pesquisa era muito boa, tinha a oportunidade de comprar discos que a gente, enfim, que não chegavam aqui e tal, então a gente começava a ficar com aquele case mais legal, assim, né, então foi muito bom. E o lado de produção ainda não era era uma vontade, mas eu não sabia muito ainda como fazer, né, então isso veio um pouquinho depois. E aí, só para essa questão do DJ, e aí em São Paulo, quem foi as pessoas que te abriram as portas e como você conseguiu os seus primeiros trabalhos? Esse meu amigo Dutti, ele me ajudou bastante ali no começo com umas empresas de eventos, né? Então tinha o Ricardo Dias, o Marcelo Conde, todos esses caras aí eu trabalhei nos anos 90, né? Mas o primeiro cara que eu trabalhei, que ele me indicou também, era um holandês que tinha uma empresa aqui chamado Henk. Eu não sei se chegou a conhecer. Ele era o Marcelo e o Ricardo, sim. O Henk não. E o Henk foram os meus primeiros trabalhos, mas foram assim... Eu estava comentando até esses dias, assim, lá eu, enfim, entrei para fazer tudo, assim, né, no começo. Então, carregava aquelas 45-60 no caminhão, ia com a galera, montava, operava o show da banda de pagode e depois tocava um pouquinho. Como é que era incluir a música eletrônica nesses eventos? Era meio que... Tiveram vários eventos assim, nesses primeiros, que era meio que intervalo de banda. Então, e final da banda, né? Ainda tocava mais um pouquinho. Então, foi por aí que eu fui dando apertando meus primeiros botões. E clubes e festas de música eletrônica? Especializado, direcionado para música eletrônica? Aí comecei trabalhando mais com essas outras empresas, trabalhei bastante para o Ricardo, aí trabalhei para o Marcelo Conde, e aí eu já tinha, né, acabei, não vou lembrar agora de todos os lugares que eu tinha tocado ali na época, eu tive uma primeira residência, que foi no Clube IP, em 95, essa residência, porque eu participei de um campeonato de discotecagem em 94, e foi um campeonato bem divertido. Quem era os jurados, você lembra? Lembro, já vamos chegar lá. Era um campeonato, a gente entregava um cassete para a produtora que fazia as festas lá no IP, que era a Oitava Arte. Entregava e teve uma seleção das fitas. Daí a gente foi chamado, algumas pessoas foram chamadas para tocar dentro da produtora. Uhum. E depois dessa seleção da produtora, a gente foi convidado para, né, os finalistas foram pro dia lá no clube se apresentar. Fala quem que estava contigo também. Então, e aí eu fui para essa final com Tahira e Santiago. Uau! E aí o Santiago ganhou, eu fiquei em segundo lugar e o Tahira em terceiro. E jurados, quem que me lembra de jurados? Celcinho Double C. Uau! Batatinha. Uau! Anderson Soares. Quem mais que tava de jurados? Pô, já falou dois caras ótimos, cara. Mas aí o resto acho que era a galera da produção ali da Oitava Arte e tudo mais. O segundo colocado tinha prêmio? Não, a gente ganhou sei lá, não lembro o que a gente ganhou, um troféuzinho de qualquer coisa, não sei. Mas o meu maior presente foi que eles me convidaram para ser residente. No Clube IP? No Clube IP. Porque eles estavam abrindo um outro clube, e aí o Santiago que ganhou foi junto com eles pro Castelinho, que é um clube que abriu em Moema. E ele foi ser residente lá e eu fui ser residente, o segundo residente do IP. Por acaso o Clube IP era uma matinê famosa que tinha também?
O IP funcionava no sábado mesmo, Não à matinê. noite, não era matinê. Tá, entendi. De clubes, assim, quem tinha matinê era o Pinheiros, tinha matinê. Uhum. Que mais? Não lembro. Isso era o quê? Era 90 e... 95. Tá. 95 e eu comecei a tocar ali. E a partir dali eu também toquei na boate do Clube Sírio. Não, eu já fui lá. E aí, a partir daí, eu comecei a movimentar o meu nome ali. Já era Rodrigo Ferrari? Não. Como é que era? Rodrigo. Rodrigo. DJ Rodrigo. Muita gente me chama de Rodriguinho porque era um pirralho, né? Eu era sempre o mais novo da turma da produção ali. 15, 16 anos. Quando que surgiu o Rodrigo Ferrari, então? O Rodrigo Ferrari, ele surgiu na Anzu. Bem na época da Anzu. Um pouquinho antes da Anzu, acho, talvez em 96, né? Eu fui parar na Anzu, em 97, e eu fui através do Marcelo Conde. Eu trabalhava para o Marcelo, e no começo o Marcelo colocava os DJs quando inaugurou a Anzu. Uhum. Então era eu, Paulinho, Pablo, enfim. E aí eu comecei tocando ali pro Marcelo, depois o Marcelo saiu e eu saí um tempo e voltei para um segundo momento ali na Anzu também. E ali, naquele momento eu senti a necessidade de, não dava para ser o Rodrigo mais, porque, enfim, quem que é o Rodrigo? O Rodrigo precisava identificar de alguma maneira e aí virou o Rodrigo Ferrari. Tinha gente que já me chamava de Ferrari. E aí, quem que estava despontando nessa época, Rodrigo? Que você teve os seus primeiros shows no Anzu? No Anzu... Cara, a gente tinha uma galera... Eu lembro que teve uma galera que saiu do movimento de Psytrance, assim. Então a gente tinha Rika, Roxy... Essa galera tocava na pistinha ali. A gente tinha o Leozinho, tocava bastante lá também. Nesse momento o Buga começou a tocar bastante comigo na pistinha ali também. O Buga já tinha uma residência, acho que de 96 no Base, e ele ia bastante lá para Anzu também. E... Puta, eu me lembro desses nomes de convidados. Então o Anzu já era um super clube legal, né? Super maravilhoso. Legal. Feito em detalhes. E aí esse segundo momento que eu voltei, aí o Mora já era residente. Então tinha o Mora também. Mas você era pra o Eu Mora fazia a pistinha, ele fazia a pistona lá embaixo. No meu primeiro momento eu fazia a pistona. Nossa, mas que grande oportunidade, hein, Rodrigo? Porque você saiu de festas em clubes que não era especificamente pra música eletrônica, pra um super clube, cara. Né? Sim, foram. Eu passei por outros clubes, né? Antes de chegar esse momento de Anzu ali, eu já estava circulando mas foi meio rápido, em clubes, né? em São Paulo. Eu acho que foi um momento assim de 95 a 97 aconteceu muita coisa. Eu super jovem. Eu acabei tocando em muitos clubes aqui de São Paulo, assim. Na época, os clubes ali da Franz Schubert também. Lembro. Pra quem não sabe, a Franz Schubert era uma rua... A rua tá lá, obviamente, ainda, mas... Ainda é. Mas era uma rua que só tinha clubes, né, cara? Era uma rua super boêmia ali. E aí era um clube do lado do outro. Tinha Limelight, tinha Biosfera, tinha... Enfim. E eu cheguei a fazer algumas noites ali, umas matinês ali no Biosfera também. Seus pais, sua mãe, por exemplo? Tinha muita coisa ali. A sua mãe te apoiou desde o início? Apoiou. Apoiou. Ela sempre me deu essa força, falou, você gosta, tal, não sei o quê, me deu uma força na música. Acho que até uma coisa que, avaliando uma coisa que minha mãe é muito ligada à música, né? Minha mãe sempre tocou piano, violão, tal. E aí, de repente, foi uma coisa que eu acho que ela não pôde ter na juventude dela, assim. Eu acho que acho que minha avó foi um pouco mais rígida com ela e não deixou muito ela cair na noite. Eu acho que a minha avó tinha um pouco de bronca também do meu avô, que foi super boêmio. Meu avô tocava violino, fazia serenatas por aí. E então o cara que viveu muito na noite, eu acho que ela não curtia muito. Você, então, na gestação já tinha acesso à boa música, né? Tinha. E sabe que na gestação ainda tem um fato interessante. A minha mãe é professora de inglês e tal, e escreveu muitos livros didáticos, e tem um projeto que ela fez quando eu estava na barriga dela, que é um projeto que chama Pop Music. E o que era esse projeto? Era um disco
Pop. junto, ele era um disco de vinil que você comprava junto com o livro de inglês na banca de jornal. Uau! Então você aprendia inglês com as letras das músicas. Nossa, Rodrigo. Então aquilo acho que foi a minha primeira parte de influência da disco music. Tinha Que demais isso, muita cara. coisa que saiu dali. Que demais. Então, minha mãe passou a gravidez inteira dela no estúdio com fone de ouvido, né? Então, sei lá, tem alguma coisa. Mas isso com certeza, essa influência musical é muito importante. Deixa eu upar. Ah, o microfone. Agora sim. Vou falar pro Rodrigo, a galera aqui... Aliás, galera, vocês estão acompanhando aqui que eu tô deixando o convidado falar mais tempo. Eu recebi alguns hates que eu não deixava o cara falar. Mas eu tava feliz, eu tô aprendendo, né, Rô? É isso. Então agora o Rafinha também tá levando uns que ele esquece de pôr o microfone dele. Então, galera, deixa aí se o Rafinha tá de parabéns e o Michel também, beleza? Agora eu tô usando o microfone. Mas é muito interessante essa história do Rodrigo assim, com a música e o ponto de referência que você consegue tirar ali de ideias, né? Tipo assim, Com certeza. cara, isso é muito bom. E com certeza você foi picado pelo bichinho da música na hora que sua mãe tava trabalhando. Ah, não tenha dúvida, cara, com certeza. Porque não teve jeito, foi minha infância inteira, assim, já começou assim, né? Rodrigo, música. depois de tanta influência e experiência, o que você considera hoje um som bom pra você? Quais são os indicadores pra você falar, isso aqui vai pra minha coleção? Como é que você organiza o seu repertório? Você tem alguma... Vou te dar um exemplo aqui. Laurent Garnier fala que nos primeiros 7 segundos tem que bater a alma, tem que bater, você tem que sentir alguma coisa especial. Você tem essa questão? Como é que é isso em você? Fazendo pesquisa, escutando músicas, sejam novas ou coisas antigas, eu sei, tem um pouco disso. Eu acho que eu escuto muito rápido, falo, não, é isso. Se eu pegar um disco e passar rapidamente, eu falo, tá, sei lá, acho que é isso. Em 10 segundos eu sei se eu já vou continuar escutando aquilo ou não, pelo menos, né? Eu acho que tem músicas que eu acabo dando uma segunda chance, escutei, gostei aqui, mas não gostei aqui. Às vezes eu fico na dúvida, mas eu acho que esses 10 segundos dá pra saber, cara. Impressionante, cara, os DJs dessa geração tem essa parada, meu. Eu não sei, eu acho que é uma identificação, assim, de timbres que eu gosto junto, né? Seja de elementos de melodia, de synths ou de baixo, outros elementos de bateria e tal. E aí, obviamente, tem coisas que você se identifica mais, mas é rápido mesmo para ver, é bem rápido. Como é que você define teu som hoje, 2025? Como é que você define hoje o teu foco principal, ou, sei lá, o teu som hoje do Rodrigo Ferrari em 2025? Cara, eu acho que o Rodrigo Ferrari de 2025 é um cara que, apesar de eu ter muitas ambições na música ainda, eu tenho uma carreira que eu sou muito feliz, assim, né? Eu sou muito realizado, assim, né? Mas gerações mudaram, né? Então eu ainda tenho muitas ambições de tocar em muitos lugares novos ainda que eu não toquei, de viajar mais. Acho que eu já tive momentos viajando mais. Hoje, uma história até desde pandemia, pós-pandemia, um pouco mais quieta em relação a isso, né? Mas eu sou um cara menos ansioso, né? Eu sou um cara que vou mais na manha, assim, buscando o que eu quero, mas eu tenho um lado hoje muito forte com a produção musical, então eu dedico muito mais tempo para estúdio, né? E não ficar só naquela gana de querer estar na noite, querer tocar, né? Então, eu divido bastante essas duas coisas. A gente ia falar de produção, acabou não falando. Em que momento que você entendeu que produzir era essencial? Eu acho que... Eu me lembro bem, assim, quando estava tocando, acho que faziam 7 ou 8 anos. E aí eu comecei a ver que eu tinha feito bastante coisa e eu estava meio travado. Eu acho que... Falei, cara, como é que eu chego em outros lugares, né? Como é Anos que eu 2000, né?
Eu falei, como é que eu vou conseguir alcançar esses outros objetivos, né? E aí eu entendi que seria através da produção, né? Que talvez eu não chegasse do outro lado do mundo imediatamente, mas a minha música podia chegar, né? Na mão de outros DJs e tal. É óbvio que a gente está falando de uma época onde a gente está falando dos discos ainda, ou dos CDs, não era uma coisa downloads e envia música, MP3, o cara baixa e nada, né? A gente sabe que quando eu comecei a produzir, a gente tinha que enviar um demo, né? Gravar um demo, enviar um demo pelo correio, fazer aquilo acontecer de algum jeito. Era muito difícil, ou conhecer alguém, claro. Mas foi ali, quando eu me senti travado, entendi que falei, se eu não fizer isso, eu não vou caminhar mais para frente, não vou chegar onde eu quero. E aí eu comecei a procurar. Você gostava do Logic? Eu sou Logic até hoje. Até hoje? Até hoje. Não cedeu pro Ableton? Não. Eu comecei, quem me deu, comecei a buscar escolas de produção aqui, né? Não tinha nenhum curso, eu queria ir para as cabeças, eu queria fazer engenharia de áudio. E não existia esse curso no Brasil ainda, né? Não tinha nenhuma faculdade, nem as de música eletrônica que tem hoje, nem de engenharia de áudio. Então, o primeiro lugar que eu fui estudar foi o Instituto de Áudio e Vídeo, o IAV, onde eu tive os tem até hoje? Tem. A escola é bárbara, eu recomendo para todo mundo, para ter os principais conceitos, né, básicos de áudio, acústica e tudo mais. Mas eles desmembraram o curso, né? Era um curso que na época não poderia ser reconhecido pelo MEC para te dar um diploma. E eles desmembraram, fizeram um curso básico, mais outros específicos, um de mesa digital, outro, enfim, de mixagem, de PA, etc, etc. E aí eu comecei a buscar outras coisas para música eletrônica, para produção de música eletrônica. Não tinha nenhum curso de produção de música eletrônica. Quem me deu as primeiras aulas foi o Fabiano, o Propulse, né? O Zorzan. Excelente. E ele me deu os primeiros toques no Logic. Eu lembro que, sei lá, a gente ainda estava na versão 4 ponto alguma coisa. E ele bombando em Flux, né? Em Flux, né? Ele era em Flux nessa época. Não existia o Propulse ainda, né? Tinha o Influx, ele ali com o Marcão. Marcão e mais um. Era o Pedrinho? Não, quem que era? Não era o Pedrinho. Não era o Pedrinho. Esqueci o nome. Esqueci agora quem que era com eles, gente. Mas enfim. Era o Luizinho? Não. Algo assim, Pode talvez. ser que você... Eu não lembro. Que época, eu me lembro. Eu me lembro. Enfim, e aí ele me deu os primeiros toques ali. E aí logo eu falei, cara, eu vou tanto pra Inglaterra, né? E comecei a pesquisar e aí eu achei o SAE. E falei, cara, eu vou dar um jeito e vou me mandar. E aí eu fui. Isso foi 2002, 2003. E aí me formei e voltei para cá em 2004. E aí lançamos nossa primeira música, primeira música, que foi no seu selo. Eu tenho uns dois CDs seus, Rodrigo Ferrari, com a tua letra, assim. Linda a tua letra. Falei, caramba, é o primeiro DJ que tem uma letra bonita. E tinha alguns promos seus nessa... E eu me lembro como se fosse agora, assim. Você falou, cara, acabei de chegar na Inglaterra, tô com umas ideias, tô com a cabeça inchada de insights, de música. Eu quero... E vamos ouvir isso aí. Eu tenho CD até hoje, sabia? Que legal, cara. E eu me lembro. E eu ia falar que era 2000... Guardei alguns. Eu ia falar que era 2000, 2001. Mas foi... Não, foi mais pra frente. 2005. Eu lancei a primeira música com você em 2005. Mas aquela compilação da Groove Art. Da Groove Art. Mixado pelo Lohan e Rodrigo Campos. Rodrigo Campos, isso. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Isso... Você falando, né, dos promos, como era difícil, não tinha internet. Pô, aí eu me lembro. Eu tenho esses cases com promo de, sei lá, uns 600 CDs dessa. Caramba. Eu nunca me desfiz. E o seu... Que legal, que legal. Tá... Eu tenho vários promos guardados também. Eu guardei todos os CDs. Todos. Você se sente mais à vontade... De que forma para fazer um set, assim? Você prefere esquentar, cozinhar, ir mais para frente, mas fritar, fazer o after e tal? Você tem algum momento específico ou... Putz, cara, difícil. Eu sempre gostei muito do warm-up, né? Eu adoro. Mas também curto o momento de pico da festa.
Eu acho que, sei lá, talvez o final da festa seja o que menos me agrada, assim. Por quê? Mas eu acho, né, pelo que eu gosto de fazer mesmo de música, né? Eu gosto daquele crescimento do warm-up, eu gosto de esquentar e eu gosto daquela explosão. Eu acho que os finais de festa, às vezes, eles são um pouco confusos. Eu acho que, tem festa que o cara vai muito para ver o headliner e depois vai embora. Ao mesmo tempo fica quem gosta, mas essa coisa, às vezes o cara já tá muito passadão, ele não tá com muito mais conexão com a música no final da festa, acho que é isso que mais pega pra mim, assim. Acho que, o cara já bebeu, já ficou loucão, já se divertiu e tal, e naquele momento ele não tá absorvendo, talvez, a música da melhor maneira, como ele poderia consumir. Rodrigo Ferrari, você pilotou uma nave, que era o Pachá São Paulo, né? Acho que cabiam uns 5 mil pessoas? A gente, no formato... Não, para full grandes round. artistas, se 5 mil. Cabia. Você, como residente, você era o primeiro a chegar e o último a sair? Chegava sempre em primeiro lugar, sempre. E na Pachá, o que eu fazia ali? Eu tinha aquele trabalho que era de um residente old school ainda, né? Acho que foi o último lugar que eu tive esse tipo de trabalho. É isso que falta hoje em dia. Que é o cara que, dá o tom ali na casa mesmo, né? Tá ali sempre. Cria uma identidade sonora para aquele público que vem ali, então, que é uma coisa que falta hoje em dia, porque as pessoas chegam no lugar e, você tem sempre line-ups diferentes, né? Então, o cara que, como cliente, foi nessa sexta, pode ser que na sexta que vem ele volte, ele gostou, mas pode ser que ele volte na sexta que vem e não curta, porque tem uma experiência musical completamente diferente, né? Então eu fazia esse trabalho, eu chegava lá, era o primeiro a chegar, a pista abria a porta, eu estava lá tocando, depois a gente tinha aquele segundo momento na terraça, né? Que era quando... mais tarde, né? Quer dizer, quando o sol vinha... recebia ali os headliners, os gringos ali, os caras faziam a apresentação, e aí às vezes eu voltava um pouco depois do gringo, e depois ia lá para fora, às vezes não, às vezes o gringo terminava, eu ia lá para fora, a gente fazia o que era quase que um after ali, né, na terraça, mas lá era divertido porque era um outro clima, né, aberto, ar livre, então ali era muito gostoso de fazer também. Eu fico imaginando, Rodrigo, quantas memórias você tem dessa época, cara, porque você recebeu, cara, os ídolos, né? Você recebeu todos os ídolos, cara. Por exemplo, Josh Wink, Local Dice, James Jones. Todos. Porra, imagina, pessoal. Quem gosta desses caras, comenta aí. Rodrigo Ferrari. Cara. Quem tava lá? Rodrigo, tem alguma história assim que te trouxe uma explosão de conhecimento? Uma coisa que foi assim muito profundo pra ti nessa época do Pachá? Acompanhando esses DJs? Vendo esses DJs? Tiveram alguns caras extremamente técnicos, assim, caras de cair o queixo, assim, que eu toquei ali. Fala alguns então. já tinham tocado, acho que o Zabiela, né, cara? O James Zabiela é Uau! Ele é um absurdo, assim, né? Um cara que desmonta equipamento, faz programa da maneira dele. Ele mudou o setup dele? O setup da casa teve que mudar? Mudou. Ele pediu o quê de mixer? Não, na época a gente trabalhava... começo da Pachá a gente teve a gente tinha um DJM 1000, depois passou pro 800, todos os DJs queriam 800. Primeiro a gente tinha o CDJ 1000, né? Não tinha ainda todo mundo com CD, não tinha pendrive ainda. E era isso, né? Mas ele pediu... eu não me lembro exatamente agora, mas tinham coisas diferentes, assim. Ele usava... uma mesa além do mixer para utilizar canais auxiliares, fazer mandadas de efeitos, 4 CDJs. Tecnicamente foi o James Zabiela. Eu acho que foi o cara mais técnico que tocou ali. Quem foi o cara que tocou mais tempo lá? Mais tempo? Talvez o Sven. Sven Vato. Acho que foi o set mais longo. Mas tiveram noites mágicas ali, assim, né? Então, tive experiências
não por o lado super técnico, mas poder tocar com Peter Hook do New Order, né? Boy George foi uma noite tão mágica, assim, que foi, assim, sei lá, um negócio que tá no coração para sempre, assim, né? Um cara que, para quem não sabe, galera mais nova, mas é um ícone dos artistas pop dos anos 80, né? Com o Culture Club. E alguns desses artistas acabaram ali na Pachá fazendo DJ sets, né? Ele foi um deles, o Peter Hook do New Order. A gente teve o Andy Fletcher também do Depeche Mode, mas uma noite que eu não tava, eu me lembro, eu tava na Europa, quem tocou com ele foi o Carlos, se não me engano. E, enfim, então foram momentos muito especiais, principalmente eu sou um cara totalmente influenciado ali pela música dos anos 80, né? Por esse synth pop dos anos 80, é uma música que, foi minha adolescência e tal, eu curti muito antes de virar DJ, né? E então estar do lado desses artistas para mim foi muito mágico, né? E o Boy George teve uns lances muito divertidos, porque ele tocou dentro do domo e depois foi para a terraça e teve um momento muito especial, assim, que ele foi com a cartola dele, ele tirou a cartola, saiu andando no meio do pessoal na terraça, foi pedindo, enfim, como se estivesse passando o chapéu pós-show. E a galera foi jogando coisas, jogou de dinheiro a relógio a qualquer coisa. Uau! E aí ele pegou no final e virou essa cartola na banquinha do baleiro. Uau! E foi muito legal. Nossa, que exemplo, Isso foi sensacional, assim. Meu Deus. E é muito interessante ver essas referências, porque antes daqui eu estava contando uma história pro Rodrigo. Eu era residente numa balada no interior de São Paulo, Marília, na Hot. E eu ouvi o Rodrigo tocando uma música e aquilo, tipo, ele misturou. Eu até lembrei agora, é a música de Steve Angelo, Laid Back Luke B. E você fez com o mashup da Christer Whiter, Show Me Love. Com a capela. Isso, com a capela. Robin Ness, Show Me Love. Robin Ness. Eu sempre gostei de usar muito a capela nos meus sites, né? Então, sempre foi uma coisa que eu busquei fazer, fazia as minhas próprias edições das acapelas, então, até para deixar uma história diferente com a minha marca ali, assim, digamos, no set. Para quem não sabe o que é uma capela no set de um DJ, dá o papo, professor. A capela é só a voz da música, né? Então, a gente brinca com essa voz em cima de uma outra base e cria uma terceira coisa, né? Então, essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, você pode estar no meio de uma mixagem e usar essa capela junto num terceiro canal. Enfim, dá para criar muitas coisas, né? É bem legal. Rodrigo, tudo isso que você viveu de lá para cá, tá feliz? Feliz demais, cara. Sou muito feliz, muito contente, muito realizado com a minha carreira. Eu acho que você perguntou de 2025, assim, eu acho que o momento de mercado, assim, é bem delicado para a cena. Eu acho que tem muita coisa que evoluiu para um lado bom, muita coisa que evoluiu para um lado não tão bom assim, mas bem feliz. Assim. O que é bom e o que é ruim no momento atual, de lá para cá, nessas mudanças todas? Eu acho que o melhor de tudo é o crescimento global da música eletrônica, assim, né? Eu acho que, acho que quando eu comecei a tocar, eu me lembro bem, assim, as pessoas não sabiam o que era a palavra DJ. Então, tinha um preconceito. Falavam, é o sonoplasta, ou é o menino do som. E, cara, o DJ virou um superstar, né? Conhecido no mundo inteiro. Então o lado bom foi de onde veio e onde está. Exato. Em termos de reconhecimento. Em termos de reconhecimento e tudo mais. E o lado ruim? Cara, eu acho que o lado ruim é o lado que passa por uma certa desconexão com a música de verdade, né? Falta de conexão assim, com a música de verdade, por conta de redes sociais, etc, etc. Eu acho que tornou-se uma coisa muito visual,
E eu acho que as pessoas deixaram de escutar a música como deveriam, né? Uma grande parte das pessoas. E tem o lado tecnológico que eu acho que baixou muito a régua do que os DJs precisam entregar, né? Eu acho que essa tecnologia que é legal desses novos equipamentos, do cara poder sincar uma música, o BPM de uma com a outra, coisas do gênero, eu acho que trouxe a régua muito para baixo, tirou muito, deixou uma coisa rasa, onde os DJs não se importam muito com o lado principal, que é a música. E eu acho que tem muita gente que está no mercado para aparecer, você sabe, né? Para ser famoso por um dia, para estar fazendo uma graça numa cabine, né? Então acho que esse é o lado ruim da coisa, assim. Eu acho que as pessoas perderam um pouco o respeito que é estar dentro de uma cabine de som. Cara, isso é muito profundo, fico até com a garganta presa, assim, porque a gente, voltando um pouco esse papo, né, você falou que chegava a 1 da tarde e saia às 8 da noite para montar os teus 10, 15 discos do set novo, né? Olha o quanto você estudava ali e você tinha que tomar a decisão certa, né, cara? Porque você não tava, o dinheiro não tava na árvore, assim, da sua profissão. Exatamente. Né? Então você tinha que, pô, quanto era o disquinho? Era R$10, R$20, R$30, R$40, R$50? Você tinha que compilar o repertório com base extremamente na qualidade e no resultado que você imaginava, né? Sim. Quantas vezes eu não deixei de comprar um disco porque precisava mais de outro, mas eu queria aquele também, mas ele ficou. Você sabe aonde eu acho? Eu também vou falar aqui, eu sei que você é um entrevistado, mas o lado bom e o lado ruim desse negócio. É óbvio que quanto mais pessoas entram no mercado, mais você tem que desenvolver sua criatividade, sua técnica para se diferenciar. Esse é o lado bom. E cresceu o tempo todo. Mas né? você sabe onde eu acho que teve um puta gap assim, meu? Quando a IBM trouxe o CDR. Porque por mais que tenha facilitado a nossa vida, a sua vida, gravando os teus CDs, virou um enxame de gravação de CD e todo mundo do dia pra noite, mamãe quero ser DJ, né? Sim, virou muito. Sim, começou com essa história da gravação de CD e piorou, obviamente, no download e no pendrive. Então, né? cara, eu acho que esse momento, Rodrigo, foi um momento muito histórico, assim. Daqui a 30 anos a gente vai lembrar disso, cara. Porque, assim, o cara pra ser DJ, ele tinha que ter uma formação cultural, musical ali, cara. Não é? Exato. E depois só queimar CD. Infelizmente, esse é outro ponto, né? É uma pesquisa muito rasa da galera. Muito rasa. Você gravava do quê? 20 CDs com 20 músicas cada CD ali? Rapidamente, baixava tudo e... Então... Como é que você estuda música e consome novos sons hoje em dia? Puta, eu tenho, acho que, muitas fontes ali que eu pesquiso, né? Que vem à sua cabeça? Desde as plataformas normais, para todo mundo que estão disponíveis aí, tipo Beatport, TrackSource e outros. Não, essas são óbvias. Óbvias. Tira né? da meia. Não, cara, e olha... Fala um site aí, tira da meia, irmão. Nada, você sabe que eu procuro muita coisa no YouTube também. Eu acho que... Aí sets. Oi? Sets de DJs no YouTube, por exemplo. Não só sets, mas a pesquisa por artista mesmo, e eu sempre acabo achando alguma música que eu não conhecia. Lá na antiga, tá? Lá de trás, e que me leva a alguma outra coisa. Mas, putz, eu adoro ainda a pesquisa quando eu posso nas lojas de discos, que eu também sempre encontro alguma coisa que eu nem imaginava. Aliás, eu vi no teu Instagram. Aliás, sigam o Rodrigo Ferrari aí no Instagram. E eu vi que você foi na loja do Mimi, Márcio S. Tem mais um sócio lá. E Márcio Martinez. Onde fica essa loja? Se você gosta de vinil, fica um big up aqui para amigos nossos de muitos anos. Isso. Onde Eles fica? Estão na Galeria Metrópole, ali na São Luís. Boa. Vale muito a pena, cara. Para você que não conheceu ainda essa história de pesquisa na loja de disco, passa um dia, cara, passa um tempo lá, pega um café, sai olhando o disco, escutando. É divertido, no mínimo divertido. Você acha que as escolas de DJs deveriam começar pelo vinil ou a gente está sendo saudosista? Não, eu acho que não é uma regra, né? Eu acho que
é importante? Puta, eu acho importante saber, né? Se o cara quer... Sabe aquela coisa meio... Você vai numa autoescola e aí... Tem você que vai... trocar a marcha ali, tem que trocar, né? Você não vai aprender no carro automático direto, né? Então, sei lá, cara, acho que precisa trocar a marcha também. Se você tivesse uma escola DJ, você teria 2 toca-discos lá, no mínimo. Eu dou aula para algumas pessoas, né? Eu dou aula particular, tanto de produção quanto discotecagem, menos discotecagem, mais produção. E muitas pessoas não têm interesse em fazer a discotecagem no vinil, né? Eu acho que por N motivos também, a história é uma história cara também, né? Que a gente falou. Hoje o cara baixar músicas aí, mesmo que ele esteja fazendo da maneira correta e comprando essas músicas, ou esteja hoje comprando um pacote de streaming, né, dentro dessas próprias plataformas para tocar com o computador, etc., é muito mais barato que comprar disco, né? Então, comprar disco tornou-se quase que um luxo hoje, assim, né? Então, você vai comprar, porque para quem não sabe como é o rolê, mas as faixas para os DJs, né, os discos para os DJs são os singles ou EPs, que tem as versões extended, que tem uma qualidade melhor, mas esses discos são mais caros do que um LP comum. Então, e vem 1, 2 músicas. Então, às vezes é difícil por este lado, né, financeiro, né? Então, toca-disco, o cara compra o toca-disco, não é só comprar o toca-disco, né? Ele tem que comprar agulha, né? Aí gastou agulha, tem que repor a agulha é cara. Então, enfim, tem algumas dificuldades mesmo. E a assim, agulha tem diamante ainda, né? Exato. Quantos diamantes já se foram, hein, Rodrigo Quantos Ferrari? diamantes? Nossa Senhora. Rodrigo, você falou que o DJ atual ele tem que ter uma conexão mais profunda com a música ou o público? Só lembra a memória. Os dois lados, né? Eu acho que os dois lados. E como é que seria isso? Como é que a gente pode potencializar essa conexão? Que eu acho que parte do DJ, né? Se o DJ tiver um pouquinho mais de consciência, fizer uma boa pesquisa e entregar um pouco dessa pesquisa, né? Sair um pouco do óbvio nos seus sets, para não tocar só aquele hit que o cara já conhece e está esperando, né? É sobre tocar a música que o cara não sabe que queria, mas ele pirou, né? Na hora, adorou. Então eu acho que falta um pouco e começa pelo DJ hoje em dia. Acho que porque todo mundo tem muito acesso à música, mas a pesquisa do público, você não pode exigir, né, a pesquisa do público, mas do DJ acho que a gente podia, né, puxar a orelha. É verdade, é verdade. Você me fez lembrar de uma fala do nosso amigo Marcelo Mansur, DJ Memê, que ele disse que os caras que só tocam os charts é um desserviço à informação. Você acha isso que para se titular como DJ é um desserviço? Só fazer top chart? Eu acho. Por quê? Qual é a função do DJ? Porque a função, eu acho que o DJ tem como função, obviamente, deixar todo mundo feliz aqui naquele momento, né? Entreter aquele público, mas dentro desse entretenimento eu acho que o DJ tem a função de educar também, né? De mostrar o novo. E ficar só nos charts ali, você vai ficar repetindo o que já foi feito milhões de vezes e não traz nada, não acrescenta nada, enfim, sei lá. Eu acho que é muito além disso, né? Criar uma conexão com a pista, fazer o cara entender aquela determinada música, o porquê, né? Por que gostar daquilo, por que mostrar aquilo. Rodrigo Ferrari, com tantos anos de experiência, 32, 33 anos, ao entrar num evento hoje em dia, você consegue relaxar? Ou sua cabeça fica conectada? Pô, a luz, o som, o repertório, o tal? Eu tô sempre atento aos detalhes, mas eu relaxo, sim. Eu tento separar o meu momento trabalho do meu momento de diversão. Mas como é que se trabalha e diverte no mesmo lugar? Como que trabalha e se diverte no mesmo lugar? É uma coisa que você não consegue dar uma desconectada tanto assim, cara. Se eu não estiver tocando na noite, eu desconecto. Mas, Pô, saúde então. Você é um cara que...
Não, mas claro, pô, o ouvido não para, né? Não tem jeito. O cara deu uma deu uma sambada lá, você já faz aliás, uma coçada na orelha, né? A gente bateu um papo aqui com um outro DJ, um abraço, Ronaldinho, ele falou assim, não vamos falar sambada aí pra não pegar mal, é mixagem crocante. Mixagem Essa eu não conhecia. Mano, me fala uma coisa, Rodrigo. E aí, artista, influenciador artista, tem que andar junto hoje em dia? Cara, polêmico, né? Mas assim, eu não acho. Acho que a gente chegou num nível que passou outro nível já faz tempo, né? Eu sou um cara que nunca fui a favor dessa história de redes sociais. Claro que, enfim, não adianta ficar brigando contra. Acho que a gente estava falando aqui, né? Putz, se você pudesse dar um recado para você mesmo lá no começo, qualquer coisa assim, já antecipando essa pergunta, eu acho que assim, eu acho que eu, dentro da minha carreira, dei uma vacilada com as redes sociais no começo, poderia ter começado antes, ser um cara mais ativo nesse sentido, para poder até mostrar algo interessante, né? Eu acho que o influenciador, ele é legal quando ele traz um conteúdo de verdade, né? O influenciador que quer fazer graça só, cara, ele só atrapalha, né? Mas não tem como... No sentido musical, no sentido noite, mercado, né? Mas, enfim, faz parte. Você usa quais plataformas? Eu sou um cara que, putz, você vai me encontrar mais no Instagram mesmo. Eu não... Putz, até fiz uma conta do TikTok para entender o que estava acontecendo ali, mas eu não sou ativo na plataforma. Você viu que o SoundCloud lançou uma ferramenta, um serviço de prensagem de vinil? Acabei de ver, não sei de ninguém que experimentou ainda. Eu dei uma lida a respeito, né? Parece que você tem que entrar ali numa filinha, mandar teu material, esperar, ver se os caras curtem ou não e tal. Mas eu não sei a fundo não, confesso que eu não sei a fundo como é que está funcionando. Interessante, né? Super, né? Porque a gente está num momento muito forte do vinil de novo, há alguns anos já, né? O vinil vem voltando com muita força, acho que é a única mídia física que tem essa força hoje em dia, né? Você não tem isso com CD, não tem com nada. Mas até teve uma galera que fez uma graça aí há uns tempos atrás aí com cassete também e tal. Mas é uma coisa que ficou mais nichada, né? Agora o vinil tá muito, muito forte de novo, né? Então acho que foi super oportuno e num timing super legal o SoundCloud fazer um movimento desses aí. Bem interessante. E acho que tá rolando um movimento geral aí, né? Sobre o vinil, inclusive para ajudar o que a gente estava comentando aqui, para subir um pouquinho a régua de novo aí com os DJs, né? Você vê uns DJs como Carl Cox voltando a fazer sets aí em vinil, em vários lugares e tal. E, enfim, achei legal pra caramba. É difícil prever o que pode acontecer, né, Rodrigo? Difícil. Mas, realmente, assim, tá rolando um burnoutinho, assim, né? Tipo, Tá. Porra, tá overexposure, tipo, a influência e tal, né? Aí você pensa, cara, pô, como é que a gente vai criar essa conexão musical lastreada na música? Outro comentário do Marcelo, cara, é assim, a música é tão curta que você não cai nem a primeira lágrima, acaba, né? Com certeza. Rodrigo, tu se lembra de algum set, assim, que realmente arrepiou o pelo dos seus braços por alguns minutos, cara? Porque eu sei que foram vários, assim, mas poderia citar alguma experiência, assim, nesse sentido? Nossa, meu. Puta. Te respondo daqui a pouco, pode ser? Vou tentar Um lugar buscar na inesperado, memória, assim. um lugar inesperado. E foi mágico. Set meu ou set de outras pessoas? Seu. Ah, meu, que eu toquei. Putz, Cara, tive tantas experiências legais, cara. Difícil. Esse momento da Pachá foi muito, muito mágico pra mim. Eu acho que a primeira vez que eu toquei no main room da Pachá de Ibiza, pra mim foi... É uma boa. Foi muito, muito mágico, assim. Você se lembra como é que foi? Quem mais tocou e como é que aconteceu? Lembro, eu abri pro Pete Tong
noite dele. Eu já tinha tido uma pequena experiência, né, na Pachá no ano anterior, mas que não estava prevista. Foi quando eu fui conhecer a Pachá de Ibiza. Eu nunca tinha ido para Ibiza antes da gente abrir a Pachá São Paulo, até para entender o que era a franquia, o que era a marca, né, o que eles apresentavam ali para que a gente levasse um pouco daquilo para São Paulo. Uhum. E isso foi 2006, um pouco antes da gente abrir ali, né? E não estava previsto e de repente vieram com a surpresa para mim, né? O papel veio trazer e falou, Olha que legal. consegui aqui para você fazer uma meia hora e a hora que abre o clube. Falei, tá bom, pô, vamos lá. E aí eu, né, sem nome no flyer, nada tal, mas falei, vambora. Era uma noite do Sander Kleinenberg, que era o residente antes do Piton, no Pure Pachá, na época. E aí, dessa meia hora, virou um set de 2 horas. Uau. Eles foram deixando, foi muito legal, mas foi uma coisa que não estava, né, anunciado, não estava marcado. E aí, na temporada seguinte, a gente foi oficialmente, né, bonitão, com o nome no flyer, junto, uma noite super legal, Pitong e Thief Shores, e enfim. E aí eu abri o Pitong, foi um armapão mais longo, de 3 horas, que foi muito legal. E no final ainda, eu não tenho isso em vídeo, né? A gente ainda tava com as câmeras digitais, não tava com o telefone na mão, né, cara? E era uma Sony Cybershot no bolso, mas foi tão inesperado na hora que eu não consegui ter essa captação. Mas, o Pitong, que sempre foi uma referência para todo mundo, aquela coisa de BBC, Radio One e tal, e não sei o que, aquela voz conhecida. Nossa. Que pegou o microfone, na hora ele falou, como é que eu falo o teu nome mesmo, né? Então, e ele pegou e mandou um Give It Up for Rodrigo Ferrari, não sei o que, bababá, fez todo esse auê depois do warm-up, assim, anunciando pra galera. Então, foi bem mágico, assim, esse momento. Foi bem legal. Eu percebi que essa aí você queria muito ter gravado, né? Essa eu queria ter gravado. Eu busquei aí, achei uns vídeos no YouTube desse dia, dessa noite, mas não tenho esse momento exato. Rodrigo, você citou que a pessoa tem que se ligar mais na conexão com a música e hoje em dia está mais visual, né? Sim. Mas quando você, por exemplo, esteve na Inglaterra, você tinha o Chemical Brothers super visual. Foi nesse sentido da coisa, do audiovisual, ou foi na coisa assim, ela tá consumindo mais do que ela vê do que ela ouve? Qual sentido? No segundo sentido. No segundo. Que eu acho que ela tá consumindo mais o que ela vê, o que aquilo... como aquilo, né, nas redes sociais pode virar uma imagem interessante, uma graça, uma aparição, né? Isso pro DJ e as pessoas... aquela coisa que, já virou polêmica de todo mundo filmar aquele momento para ter um post e tudo mais, né? Então, e esquecer do que tá ouvindo, né? De se conectar realmente com a música. Eu concordo com você, mas eu queria a sua opinião, então, na seguinte questão. Se hoje você fosse começar a tua carreira, você não utilizaria bastante as redes sociais? Por exemplo, para criar esse novo público? Eu acho que sim, eu acho que eu utilizaria, mas é o que eu estava te falando, né? Eu acho que a rede social ela é legal quando você a utiliza entregando algum conteúdo bacana para essas pessoas e não simplesmente fazendo uma graça, quero aparecer, olha, por atenção. Isso, por atenção, sacou? Tem que ter um propósito. Eu acho que precisa ter um propósito e eu procuro, quando eu vou fazer algum post, eu procuro entregar alguma coisa interessante para as pessoas. Principalmente relacionados à música. Né? Se você pegar minhas redes, você vai ver que tem muito pouco do meu pessoal ali. Muito pouco. E uma coisa que ainda para você ainda é mais ainda do que na média, é que você vende educadores, né? Por exemplo, tua mãe é professora. Sim. Então, a informação de qualidade, para você tem um peso ainda maior. Sim. Né? Sim. É muito importante para mim. Sempre foi. Sempre foi. Então, assim, eu acho que um post sem conteúdo, para mim,
Não interessa. Queria ver o teu Instagram, aí, deve ser bastante conteúdo muito cabeçudo. Cara, obviamente que tem coisas de Não o tocando, seu perfil, né? o que você busca. Porque, É. pô, o cara curado no algoritmo redondo em busca de conteúdo de qualidade. É isso aí, Rodrigo. Não, mas eu pode falar, eu acho que, eu olho de tudo, né? Eu procuro ficar informado sobre tudo que está acontecendo aí e tal, mas eu confesso que tem coisas que eu começo a seguir para entender E depois tem que parar, né? E tem que parar, é isso. O que você acha desse momento do avanço da... É ainda mais profundo agora a pergunta, Tá. porque se você está falando de Instagram aqui com conteúdo raso, o que você diria hoje de um cara fazer um prompt e a música sair em 30 segundos com o avanço da inteligência artificial? Cara, eu acho, assim, o fim do fim. O fim do fim? Não, cara, assim, criar uma música inteira, eu sou a favor da tecnologia para ela te ajudar, seja no estúdio, seja a discotecar, mas é um uso que deve ser regrado, ele deve te contribuir e apresentar algo legal para as pessoas. Alguma coisa criada totalmente pela máquina... Cadê a tua alma? Cadê a tua essência dentro daquele negócio, né? E se eu te falar, Rodrigo, que tá surgindo já best-sellers 100% na inteligência artificial? Eu sei disso. Isso é um impacto na cadeia produtiva Tá cheio de... gigantesco, Tá cheio irmão. de artistas que não existem, né? Já tem gravadora só de artista artificial. Tem. E aí, mano? Se a gente tá falando de CDR e vinil, agora é o quê? Ao mesmo tempo tem gente tentando trabalhar o outro lado até legal, né, dessa história. Legal, tô falando de, né, leis mesmo. Eu acho que vai travar em algum momento, em algumas pontas, porque senão acho que... Mas é sem volta, se perde. Eu acho que tem muita coisa que se perde o controle aí, né? Você usa alguma ferramenta com a inteligência artificial? Eu uso o próprio Logic hoje, né? Ele faz separação de stems, né? De partes. Você já tem IA integrada, né? Alguns outros programas também. O programa que mais ficou famoso aí foi o Moisés, né? É brasileiro, E eu cheguei a usar bastante antes do Logic não ter isso integrado. E acho legal, eu uso para fazer alguns edits, às vezes eu quero o timbre de alguma coisa, pego, bateria e tudo mais, né? Acho que tem uma galera que é meio xiita e acha que samplear não é legal, né? Mas samplear faz parte da história da música eletrônica, né? A música eletrônica, ela é um sample desde sempre, né? Existem álbuns criados só com samples. Eu acho que é a maneira como você utiliza desses samples, né? As baterias que a gente usa hoje são as mesmas, né? Nos anos 80, 90, as principais, né? Digamos assim. Claro que surgiram outras, mas se a gente está falando de Roland 808 e 909, meu Deus, pô, toda música tem alguma coisa disso, né? Toda música eletrônica tem algum desses instrumentos. Você acha que se tornar DJ é uma coisa muito mais fácil hoje em dia? Eu acho que se tornar DJ é uma coisa... para mim, eu levo para um lado muito mais complexo, né? Então, se tornar DJ não é o cara que aprendeu a mixar e, como a gente falou, tem um computador, um pendrive e um fone e saiu para fazer a sua música por aí. Eu acho que o processo é muito maior, né? Principalmente o lado de pesquisa, o lado do que é entender um público, uma pista, saber fazer essa leitura. Então, se tornar um cara que se propõe a fazer música em algum lugar é uma coisa. Se tornar um DJ, ele continua sendo uma coisa bem complexa, mesmo com a tecnologia. Eu te fiz essa pergunta, Rodrigo, porque quando você começou, você era o único DJ da turma. E hoje essa sua turma tem mais uns 5 DJs, né? Que usou o termo DJ, né? Então, eu te entendo
intelectualmente. 5 é pouco, hein? Intelectualmente eu te entendo, mas é uma coisa recorrente nos dias de hoje, né? Sim, sim. Que, como a gente falou, né? Tem um lado bom e um lado ruim. É isso. Aliás, se você chegou até aqui nesse papo, deixa um comentário aí. O Rodrigo tá dando um masterclass aqui para nós. Inclusive, aproveitando isso, se você quiser estar mais próximo dos seus ídolos, a gente vai fazer uma parceria aqui com o Rodrigo e você vai ter a chance de estar perto dele, tá? Clica aí, manda uma mensagem, seja membro, faz um valeu e a gente vai te aproximar. Sei o que mas a gente faz. Isso é coisa boa. Eu tô falando isso para você que sonha em construir um seu legado com um cara que tem 33 anos de experiência, tá? E se você também não quiser, tudo certo. Só comenta aqui se você gostou. Rodrigo Ferrari, tá com fome, meu? Você comeram uma batatinha, teu hambúrguer? Eu sou um cara que, assim, nasceu com fome. Nós temos um apoiador aqui, Rodrigo, fome de conhecimento. Também. O nosso jargão aqui é doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Ó. Então aqui é uma dose de comida. Porque o conhecimento já foi dado e vai dar mais. Tá com tempo aí, Rodrigo? Isso? Porra. Ó. Agora eu tô com mais tempo. O Bulger é nosso apoiador desde o início aqui e é o primeiro Smash Burger do Brasil. Tem 40 lojas, vai abrir mais umas 20. Fica de olho. É muito bom. Tá no iFood e no site. Aproveitando o momento, se você tem mais 8 anos, a Vodka Ministry é pra você. Rodrigo, você pediu um lanche que é o chicken lá, mas aí a gente acabou invertendo, me desculpa, que é o lumberjack. Porra, cara, que isso, agora eu fiquei chateadinho. Você é um cara meio britânico, meio brasileiro, né? Então eu quero formalizar as coisas pra não ficar... Fechou. Pode comer à vontade, Rodrigo, a gente depois pode dar um edit aqui. Se quiser, a gente segue o papo só na batatinha. Tem gente que não gosta de falar e comer. É uma questão de educação. Eu sou meio assim, mas uma batatinha eu também, por que não, né? Eu também sou. Ô, Rafa, hoje eu pedi algo diferente pra você. Aí sim. O que você pediu? Você comentou comigo que queria novos encontros. Sim. Aliás, postamos nossa agenda. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Todo primeiro dia útil, todo dia 1 de cada mês, a gente posta os novos encontros. Que é o quê? É a nossa programação do mês. Então fica de olho também no nosso Instagram. E esse mês tá muito interessante, né? Esse episódio tá indo pro ar um pouquinho mais pra frente, Rafa. Sim, não, mas os desculpa. episódios de agosto estão muito interessantes. A gente tá gravando isso em agosto. Mas todo dia 1, né, Rafa? Desculpa, Rafa, eu fui um cara raso agora. Rafa, você hoje vai experimentar o Bulldog. Olha, isso sim, eu tava esperando coisa nova. Vou deixar aqui pra você, tá? Ok. Rodrigo, tem um molho aqui do chefe Thiago Koch. Que isso, hein? É, pra você. Vamos Rafinha, ver qual é que é a do molho do Thiago. Rafinha, seu drink. Aí sim, muito obrigado. Mano, depois fale pra ele que eu Aí adoro sim. esse molho aí. Ô, faz tempo que você não aparece aqui na câmera. Vem aqui, vem cá. Galera, o Rafinha, se você não conhece o Rafinha, ele é meu sócio criador e a gente só fundou isso aqui Por causa disso. porque há 6 anos atrás a gente se conectou pela música. Esse aqui é o Rafinha, ó. Nossa, que época. Ei, Rodrigo. Aí, ó, disco com selo da Updance Music, olha lá. Acho que eu comprei com... ele já comprei usado, mas tava com... E foi francês, é importado ainda, não é? Esse modelo acho que saiu alguns americanos, né? Saiu no mundo inteiro esse álbum. Gostou da batatinha? Tá. Ótima, com um molhinho melhor ainda. Você tá com tempo mesmo? Tô? É? Sim. Então tá bom. Tá casado, solteiro? Tô casado. Tá casado? Que legal. Casado. Cheers, saúde. Saúde. Como que é manter uma vida de DJ e relacionamento de família, já que o DJ não tem uma família tão tradicional nos horários? Saúde. Cara... Eu, na verdade, hoje em dia eu tenho uns horários mais regrados, não tenho tocado tanto durante a semana, né? Então minha semana eu pareço um cara normal, que acorda bem cedo. Eu tenho hoje um trabalho que a gente não comentou, mas eu tenho hoje um trabalho com o Beatport e
Conte mais o seu trabalho com Beatport. Eu estou fazendo um trabalho bem interessante, bem legal, onde eu estou podendo contribuir com a cena brasileira, Uau! que é muito legal. Então eu estou basicamente, digamos assim, mapeando artistas brasileiros, labels brasileiras e tentando jogar isto para a plataforma de uma maneira mais visível para o mundo, né? E então eu tenho esse trabalho como consultor aqui no Brasil. Uau, criando- Rodrigo. Que poder, hein? Criando... Ó, É muito legal, né? mais um motivo para você estar próximo do Rodrigo Ferrari. E é isso. E... Como é que a pessoa pode te procurar, Rodrigo? Como é que é isso? Pode, deve, se você é um produtor novo já de longa data e quiser me mandar teu trabalho ali através das minhas redes sociais, vai me mandando, vai me pontuando. Qual a melhor forma de te procurar e te achar? Qual a melhor forma? Como você prefere receber uma seleção de músicas? Vocês podem me achar pelo Instagram mesmo, eu respondo, procuro responder todo mundo e procuro escutar tudo que me mandam, né? Bom apetite, Rodrigo. Obrigado. Eu cortei ele, eu acho que ele não gostou. Nada. Vou fazer de novo o corte. Não, peraí, não é? Veja bem, não acho que a gente não precisa fazer o corte, mas assim, você não me cortou, você me impressionou. Bom apetite. Rodrigo, como é que um produtor que tem um repertório que ele acha que está mais maduro e mais sólido para te apresentar, ele pode te encontrar? Não, me manda ali no meu Instagram, @FerrariRodrigo, pode me mandar um inbox ali e a gente começa a conversar. Se a gente, enfim, seguir, depois a gente troca mais contatos, né? E aí é isso, a gente voltando pros horários, que é onde a gente dispersou um pouco a pergunta. Ah, normal. Tá, mas é isso. Na máxima aqui, Rodrigo. Como eu tô trabalhando com os gringos, eles estão, principalmente agora nesse horário de verão europeu, que o escritório deles é em Berlim, eles estão 5 horas na frente, né? Então 6 horas da manhã eu tô no computador e a galera já tá no pique e eu tô ali no meu café ainda. Então tem que ser cedo mesmo. Esse então, durante escritório, a semana é isso. Esse escritório é uma filial do Beatport em Berlim? Sim. Além dos Estados Unidos? Sim. Tem vários escritórios, sabia? Tem em LA, e tem em Berlim, tem em Lisboa também, se não me engano. Ô, Rodrigo Ferrari, com esse feeling tão curado que você tem, você poderia citar um brasileiro que te impressiona na atualidade e um conhecido já pela história? Como produtor, como DJ, difícil essa Cara, pergunta, né? eu sei que DJ é DJ, produtor é produtor, mas assim, da forma que você quiser, cara. Sei lá, Que tem o teu respeito, cara. Puta, tem tanta gente que eu gosto pra caramba aí no mercado, cara. De Mark, a Márcio S, a Murphy, enfim, tem tanta gente, Léo Janeiro, tem caras que eu gosto demais aí, cara, assim, que eu curto escutar, outros que eu curto muito as produções. Puta, tem muita gente, nem tem uma molecada nova muito boa. É aí que eu queria chegar também. Um abraço para todos os colegas e da nova geração. Puta, nova geração. Cara, eu vou te pedir desculpa, assim, que eu sou um cara muito ruim de nome, assim, mas... Ah, não, você vai lembrar de algum. Se não respondeu naquela vez, você vai responder daqui a pouco. Ô, Rodrigo, o que caras muito bons, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sou fã desse trabalho do Mochak, assim, eu acho um cara muito esforçado dentro da cena. A galera, às vezes, olha só o oba-oba, mas eu tive a oportunidade de conversar e você sente já na conversa, quando a pessoa está a fim de realmente ir atrás do que interessa ali, né? De uma pesquisa. Tá respondida a pergunta. Mais legal. Mas tem muita gente, cara, muita gente. Eu não lembro de cabeça todo mundo aqui, de verdade. Mas tem muita gente. Como é que você lida com a longevidade na sua carreira? Já passou por alguns ciclos, você? Eu acho que são bons ciclos diferentes, assim, né? Eu acho que eu já tive momentos
depois de um começo, né? Depois que a história realmente aconteceu, de um momento mais viagem, de um momento mais residente, de um momento mais quieto. Eu acho que hoje eu tenho uma seleção maior sobre o que realmente é mais exigente, sobre o que realmente importa para gastar no meu tempo. Então, isso é importante para mim, assim. Eu acho que eu gosto muito de noite, mas eu também prezo a minha vida durante o dia, mais do que num momento mais jovem, né? Eu acho que jovem você tem muita explosão, né? Que é muita noite, bagunça. E acho que hoje eu sou um cara um pouco mais pacato, assim, né? Mas eu gosto, continuo gostando do mesmo jeito. Eu acho que a intensidade de noite hoje diminuiu, e eu acho que é que me permite também olhar para outros lados do que eu posso fazer dentro desse mercado, né? Do lado do Rodrigo no estúdio, um engenheiro de áudio que faz outros projetos também para outras coisas, instalações e tudo mais. Então, eu acho que são ciclos, momentos diferentes, mas puta, ainda tem muita coisa para fazer. Qual seria a primeira lição que você recomendaria para um cara que pretende ser considerado um DJ? Cara, eu acho que o respeito e responsabilidade, como em qualquer outro trabalho, né? Como em qualquer outro meio que você esteja entrando, né? Sem entrar de sola, sem achar que você é o superstar, conquista seu lugar com calma, né? E não para de estudar nunca. O dia que você parar, você morreu. Eu acho que é meio por aí. Cara, acho que tem muito DJ que infelizmente não teve a oportunidade de ter alguém para orientar, né? Para ensinar essas, digamos assim, boas maneiras dentro desse trabalho que é tão legal, né? Se for feito da maneira correta aí, né? A gente vê muita gente atropelando muita gente. Então, é uma pena, mas se vocês puderem ter alguém para perguntar, para se inspirar, né? E ter mais informação antes de começar a realmente tocar, antes de se aventurar a pisar numa cabine profissionalmente, é legal, né? Então, procura saber. Não vai na onda do wanna be something, né? Querer ser o famosão, querer ser coisa assim. Acho que é por aí. É importante deixar aqui um registro também que hoje é muito fácil tocar música eletrônica no Brasil. Por mais difícil que pareça ainda ser, né? Sim. Mas pessoas como você, Rodrigo Ferrari, foram professores, educaram nos clubes semanalmente, né, cara? Uhum. Então, quando você fala assim, tenta entender um pouco da história, ser educado, ter respeito e tal. Cara, eu gosto muito de ouvir isso de você. Porque eu sei tudo o que aconteceu pra hoje estar nesse momento, né? É isso. É um educador, cara. É o DJ, semana a semana, incluindo música eletrônica na vida das pessoas, né? Exato. Isso é magnífico, cara. E eu sei que sua contribuição é de grande valia. O que te emociona ainda hoje e arrebia seus pelos nos braços, além de ser uma música que você admira e gosta, assim? Quais são os outros indicadores que te fazem ficar confortável numa experiência de festa? Cara, pra mim tudo sempre foi sobre a música, em primeiro lugar. Eu tenho certeza. E eu acho que deveria ser para todo mundo que se aventura nessa profissão. Se não é pela música, em primeiro lugar, não serve de nada, né? E eu falo para todo mundo, se você achar um dia que você é maior que a música, você perdeu. E então, cara, eu gosto que você falou, que me arrepia, acho que o momento mais legal
E aí até volta um pouco naquele outro ponto, mas eu acho que o momento mais legal é quando eu tô numa pista, eu escuto um negócio que eu nunca escutei, e aquilo eu falo, puta que foda, e arrepiou, e nossa, quero saber o que é, eu quero essa música já pra ter dentro do meu set, ou pra escutar de novo, qualquer coisa assim. Se o cara tá pensando em fazer um evento ou um clube, o que ele tem que se preocupar bastante, além de uma boa curadoria? Puta, evento e clube, acho que são coisas um pouquinho diferentes, assim, né? Que tem, Clube. te trazem algumas exigências diferentes, né? Mas, puta, clube, cara, além de um excelente sound system para poder proporcionar essa experiência musical da maneira correta para as pessoas, acho que tem um negócio que muita gente não deu importância ao longo desses anos e que começou a dar um pouquinho mais agora, até por conta das leis, por conta dos problemas de barulho que a gente tem, é um tratamento acústico nos lugares. Então o cara que vai montar um clube hoje não pensa em acústica, quer só comprar um som legal, puta, já começou errado, né? Mas ele precisa entregar uma experiência num âmbito geral, assim, né, de som, bar, ambiente, banheiro, segurança, né? Acho que tudo isso, acho que é um combo aí, não é fácil, né? A galera acha que põe um sonzinho ali, monta um barzinho mais ou menos e foi, né? Se isso aqui fosse, você tivesse que bolar uma tese aqui, qual é a sua tese para menos clubes hoje em dia? Eu acho que trata-se de... Eu já discuti bastante esse assunto, tá? Eu acho que a gente está falando muito mais sobre crescimento populacional, mercado imobiliário. Eu acho que essas são as maiores dificuldades que a gente encontra hoje para quem quer montar um clube, né? É tudo muito caro, você vai buscar um imóvel que você quer, enfim, fazer uma locação, você não tem a possibilidade de comprar ou tem, enfim... não está com essa grana na mão e vai fazer uma locação, cada vez mais esse mercado imobiliário está tirando a gente de estar próximo das pessoas, dos grandes movimentos comerciais, né, locais onde a gente encontra bastante gente na rua, andando, restaurantes, etc., que já possam contribuir com o movimento do teu clube, alguma coisa do gênero, né? A gente vê cada vez mais os clubes ou os novos negócios se afastando desses centros, indo para áreas um pouco mais industriais ou subúrbios, porque o aluguel é mais barato e falta de espaço mesmo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, porque é uma conta que não fecha, né? Não fecha. Se o cara sai de um aluguel milionário, como é que faz, né? Porque é muita opção que o cara tem também hoje. Os tickets ficaram muito caros, né? E, ao mesmo tempo, você tem opções para o cara se entreter durante a noite, um bar ou qualquer coisa que não te cobre um ticket. E, às vezes, o cara deixa de assistir alguma coisa que ele queira musical, enfim, simplesmente por grana, porque ele não tinha grana para pagar aquilo, né? Acho que a gente teve um outro movimento que foi muito forte aí também, essa história dos grandes festivais, né, que cresceram muito nos últimos anos, e grandes festas com grandes headliners com valores absurdos de tickets, o que prejudicou um pouco a cena local de artistas locais com um ticket mais barato, né? Aquela coisa do cara, legal, hoje eu vou no show do fulano, ciclano, sei lá, e gastei R$800 no ingresso, e aí pro resto do mês ele não tem grana para gastar 50 no clubinho da esquina que ele poderia estar indo toda semana, né? E beber mais 100, 200. É isso. Então, que é o que fomenta, que é o que preenche a pista. É isso. Que dá a vibe. Exato. Né? Rodrigo. Mas olha que coisa louca. A gente, por exemplo, você, quando chegava um festival, em 2010, 2006, 2001,
A gente recebia com portas abertas, né? Exato, mas veja só, eu não tô me botando contra os festivais, nada disso. Claro que não, eu sei, cara. E nem essas grandes festas com esses grandes headliners. Mas o que acontece? O cara se emociona, né? Ele quer ver aquele artista, é o artista que ele sonha em ver. E a minha bronca aqui é contra o valor desses tickets, né? Eu entendo, a conta é muito difícil fechar para quem está fazendo evento, né? Quantas festas eu já não fiz também, é difícil, né? Então, quanto que eu cobro? Quanto que eu consigo cobrar para poder pagar esse meu line-up de gringos e etc, todos os custos que eu tenho, né? Essa planilha é difícil, mas eu acho que tem uma galera que, abusa também nesses valores, né? Então, isso não ajuda a cena. Então, não ajuda a cena local, não ajuda os clubes nesse sentido, né? Porque ele fica emocionado, quer aquele artista, ele vai. E depois acabou a grana em qualquer outro lugar. Faz muito sentido, Rodrigo, muito sentido. E de fato é verdade, porque o Brasil é um país pobre. É isso. Né? Se o cara gastar $1.000 ali, como é que ele vai fazer a semana seguinte? É isso. Os tickets, você compra ticket parcelado hoje. Entendeu? Então ele se esforça para fazer aquilo, mas ele não vai poder ir no teu depois. Né? E você precisa desse volume. Que momento, né, cara? Que eu me lembro assim, foda. o Creamfields veio, a Ultra veio. É isso. Os festivais das empresas de telefone lá que fazia, trouxe até... É, isso aí. Né? E a gente fala, cara, que legal, Gatecrasher, Pachá, Ministry of Sound. Caramba, que legal. E agora virou meio que assim, temos que equalizar isso aí, porque senão os clubes nem vão abrir mais, né? É isso aí. Mas tem uma coisa que falta também, você falou de cliente, receber o cliente. Me parece também, Rodrigo, que muito clube fechou por a pessoa não se preocupar em detalhes, assim. Por exemplo, eu me lembro que quando você ia na rua Pequetita, lá que tinha o Love E Club, o hostess te conhecia. Sim. Você chegava lá, cara, Rodrigo, bem-vindo. Eu acho que tem a ver não só com isso... Fala um hostess hoje em dia, cara. Pois é. Porra. Eu acho que não é só sobre isso, não é só sobre esta recepção, mas ele não fideliza o cliente. Fidelização do cliente. E qual é o lance principal para você fidelizar aquele cara que está indo ali? Cara, tudo que você falou. Música, ambiente, cliente, tratar bem, música, claro. Como é que o cara chega numa semana, tem uma coisa, na outra semana tem outra coisa completamente diferente, no mesmo dia que ele saiu? Não cria biologia. A gente não tem identidade do lugar, a gente não tem vínculo com o cliente, aquele cara não volta mais. E, Rodrigo, é aí que entra o DJ residente, cara, e ninguém tá entendendo. É isso aí. Ninguém tá entendendo, cara. É isso aí. Eu defendo muito essa história, acredito muito nessa história, né? Pelo menos o residente, é legal você trabalhar com os headliners convidados. Óbvio, tá tudo certo, né? Mas, deixa teu residente ali, dando a cara do teu negócio. Que serenidade. Né? Você que está nos assistindo aqui, senhoras e senhores, o que a gente está tentando entender nesse momento atual e com esse masterclass do Rodrigo Ferrari é que são essas pequenas coisas que fomentam a cena. E o DJ residente, como é que você fideliza a pessoa? Porque ela sabe o que ela vai encontrar lá. Então, Rodrigo, muito bom esse papo de DJ residente, cara, é muito bom. Tô sentindo falta. Eu perguntei dicas pra você de algumas coisas tal, mas agora eu queria uma dica pra você mesmo. Qual dica você daria pro Rodrigo Ferrari de trás e pra agora? Que conselho você daria pro Rodrigo Ferrari de lá pra cá? De lá pra cá. Puta, cara, eu acho que a única coisa que talvez eu tivesse mudado na minha história foi realmente ter sido um cara talvez mais ativo no começo das redes sociais. Foi uma mudança difícil para mim, assim, eu sempre fui um cara muito analógico, mudar para um meio digital. Engraçado que isso aconteceu comigo na produção musical também, né? Eu comecei a estudar num estúdio analógico e, de repente, o estúdio foi para dentro do computador. Também foi uma transição que não foi tão fácil para mim. E acho que
eu acho que foi esse momento que eu vivi, esse momento de transição do analógico para o digital, que foi um pouco... não é que ele foi duro, mas eu acho que eu mesmo criei um pouco de resistência para mim. E eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho. Você teve essa mesma resistência quando o vinil vinha em declínio e o CD em crescimento? Tipo assim, vou manter aqui no vinil. Então. Eu tive muita dificuldade de largar, mas eu acho que ao mesmo tempo, depois de perder uns 2 cases aí em viagens, de chegar no lugar e não ter os discos para tocar, porque extraviaram o case que eu tive que despachar. Meu Deus. Aí eu comecei a pensar por outro lado da facilidade e da segurança que eu tinha de saber que eu estava com a minha pasta ali debaixo do braço e tá tudo certo. Eu me arrependo um pouco sobre ter parado um momento de comprar discos. Pô, mas você tem uma coleção? Nessa transição. Eu tenho uma coleção legal, eu acho que tenho... obviamente, a coleção nunca para, né? Mas eu acho que eu tive um buraco ali, que foi exatamente nessa transição para o digital. Falei, legal, agora vamos gravar as coisas, não precisa do disco. E tem vários discos dessa época que eu não tenho e que eu gostaria de ter. Então, você vendeu eu vou disco buscando até hoje. Você vendeu disco na pandemia? Alguma coisa assim? Você falou, vou dar uma ouvida aqui, não quero mais. Eu não vendi na pandemia, eu tive 2 momentos que eu me desfiz de alguns discos. Alguns eu nem vendi, mas são discos que... E eu coloquei alguns discos à venda uns tempos atrás, mas são discos que eu cheguei à conclusão que realmente não faziam mais sentido para mim. Mas é difícil isso. Esses discos, falei, eu não tenho... né? Obviamente você tem que ter um momento ali de desapego, né? Porque, não, tudo bem, eles não fazem sentido para mim, mas eles fazem parte da minha história. Aí se começar a pensar assim, você não solta nada. Não solta. Né? Mas tem alguns discos ali que eu falei assim, cara, não. E eu falei assim, aquela coisa assim, eu falei, jura por Deus que eu toquei essa música mesmo? Aí não faz sentido. Eu falei, não. Você sabe qual foi o meu critério? Eu não cheguei... A gente somos pessoas de sorte, Rodrigo, porque muita gente vendeu disco nesse momento. Mas você sabe qual era o meu critério? É o seguinte, eu consigo ouvir essa música daqui 30 anos? Não. Aí eu me desfiz, aí eu vendi. Eu acho que eu não fui nem pra... Você tem catalogado 30 anos. Desculpa te cortar. Você tem catalogado no Discogs? Não cataloguei, não fiz esse... Puta, adoraria ver tua coleção. Eu não fiz ainda. Rodrigo Ferrari, o que te dá orgulho da sua jornada? Puta, cara, eu tenho muito orgulho de ter sido um cara de princípios dentro do meu trabalho. Um cara que sempre procurou não atropelar os outros para conseguir o que eu queria, apesar de ter sido atropelado algumas vezes. Eu acho que eu fiz de uma maneira como eu achei correta, como eu achei honesta, e sempre, em primeiro lugar, pela música. Então, acho que é por aí. Que legado que tem aqui hoje, meu Deus! Que história legal! O Refresco Sonoro tem esse propósito. Se você está aqui até agora, eu tenho certeza que você gostou. Então deixa um comentário, fala pra gente, tá? Esse podcast nasceu para conversar com pessoas que fazem com propósito a cena, que tem uma história, que tem lastro, que tem valores, crenças. Rodrigo Ferrari vai levar a música em primeiro lugar para sempre. Ele é um daqueles caras que, quando você nem imaginava o quão difícil era tocar, ele já executava. Foi residente do Pachá, tocou em Ibiza, produtor musical, tocou com vários DJs grandes. Hoje em dia você é fã dos caras que estavam com ele na cabine. Então vale o teu like, se inscrever aqui e deixar um recado pro Rodrigo, beleza? Rodrigo Ferrari, é uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, meu irmãozinho. Estamos juntos para sempre. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Estou arrepiado, porque tudo isso que eu falei é verdade. Parabéns pela tua história, cara. Show, cara. Obrigado. Esse Obrigado espaço a todo mundo que aguentou até agora. Esse né? espaço é seu, Rodrigo Ferrari. Obrigado. Voltaremos, então, para falar mais groselhas aí. Tem muita coisa pra gente contar, né? Esse podcast vai ser visto por milhões de pessoas um dia, tá? Por enquanto são algumas milhares. Deixa uma frase pra gente ouvir isso daqui 40 anos. Deixa um papo aí. House music. Yes! House music ainda long. Por que house music ainda long?
Cara, acho que, house é tudo, né? House é a base de tudo aí dentro do que a gente escuta. Não, brincadeira, não é tudo, mas, ainda mais eu que sou um cara que gosta de música de tudo quanto é de jeito aí, né? Eu gosto de rock, gosto de hip hop, gosto de soul, funk, disco, boogie, gosto de jazz, enfim, mas a house music é a house music, né, cara? É o que me trouxe até aqui. Então, é minha história. Ela é lastreada na house music. Então, sei lá, vamos que vamos. Que lindo. Ó, se bater 100 comentários aqui, eu vou ligar pro Rodrigo Ferrari, vou fazer um convite pro Rodrigo Ferrari pra gente bater um papo com vocês. Mas tem que ter 100 comentários. E não é groselha não, tá? Não fica oi, pá, não. Faz algo com profundidade. A ideia aqui é intelecto, é propósito, é educação, é conhecimento, é potencializar a nossa cena. A gente se vê toda quarta-feira. Um abraço. Valeu. Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação.